E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje a gente vai falar do álbum Dangerous do Michael Jackson, o álbum mais misterioso ever do rei do pop, e pra mim é o meu álbum predileto, tá? Obviamente eu tenho o meu, tá? Maravilhoso aqui, já até tirei aqui porque eu tava folheando o encarte maravilhoso desse álbum. E não importa, toda vez que eu olho esse encarte eu encontro alguma coisa diferente aqui. Hoje a gente vai falar desse álbum, dessa era maravilhosa, vamos bater um papo aí sobre Michael Jackson e o disquinho Dangerous. Se você gosta do Michael Jackson, ainda não é inscrito aqui no canal, quero te convidar para você se inscrever, para você vir fazer parte da comunidade, que vai ser muito joia ter você aqui com a gente, beleza? Tem playlist do Michael aí, se você gosta dele, só acessar lá no playlist, abrir o canal aí, lá em playlist, que você vai encontrar todos os vídeos do Michael lá certinho, dividido pra você, tá bom? Bom, pra poder abrir falando aí do disco Dangerous, né? Uma das coisas que eu mais amo nesse álbum é como o Michael trabalha a questão do mistério, né? E eu acho que o mistério na música pop é tudo. Tudo. Eu acho que a música pop, ela fica completamente incrível por causa exatamente do mistério que ela gera na gente. Como a gente tende a interpretar determinadas coisas. E o Michael, ele sempre deixou todas as eras dele muito misteriosas, muito chamativas, e ele sempre criou muitas coisas incríveis pra poder agregar na música e fazer a música ficar cada vez maior e mais interessante aos olhos do público, né? O disco Dangerous não fica de fora. Vale a gente começar falando aí que o álbum Dangerous, ele demorou um pouquinho pra ser feito, gente. Ele tomou 4 anos de produção, e nesses 4 anos que ele tomou de produção, o Michael, ele fez uma coisa que ele nunca havia feito na carreira dele. Ele resolveu tomar frente do projeto ao todo, ou seja, ele resolveu ser o produtor executivo da obra, tá? Assim ele escolheu um novo produtor musical para poder ajudar ele. Ele seguiu escolhendo pessoas que já haviam trabalhado como produtores também no passado com ele, mas ele deixou em ênfase que dessa vez não ia realmente trabalhar com o Quincy Jones, que foi a pessoa que gravou com ele a maior parte dos hits maravilhosos dele, né? Porque realmente ele precisava de uma coisa nova. E eu acho que isso é muito gratificante de pensar que o artista pensa em criar uma coisa nova e ir mais além assim, buscando novos talentos para agregar no trabalho dele. E o Michael fez isso no disco Dangerous. O Michael trabalhou principalmente com o Bill Bottrell, o Bernard Bell e o Bruce Swayden, né? Que já haviam trabalhado com ele antes, né? E óbvio, abriu as portas pro Teddy Riley, que foi o tipo pai do New Jack Swing, que era um estilo de música que estava começando a nascer e criar mais forma no começo dos anos 90, entre o final de 89 para os anos 90. Uma coisa interessante da gente falar é que no quesito da produção musical do álbum Dangerous, o que realmente deixa o Dangerous tão maravilhoso, tão misterioso, tão completo, uma coisa realmente assim pra gente ficar de queixo caído, é em como o Michael Jackson foi detalhista na produção do instrumental. O Michael sempre foi muito apaixonado por batida. Ele deixa sempre isso claro, que a música, quando tem uma batida cativante, que tem um movimento a mais, ele sente diferente e ele acredita que essa sim é a boa música. A música, ela tem que fazer o corpo da gente se mexer junto. Não exatamente você só ficar naquela coisa assim, de ouvir e ficar parado. Ele quer realmente que a música desperte coisas em você. Inclusive quando ele fala daquela mãozinha dele e lá na virilha, né, ele fala que é um efeito da música. A música vem nele, quando vem ele, pá, e pronto. E muita gente ri disso, mas é um fato super interessante sobre ele. E assim, quando a gente fala desse quesito, é importante a gente já abrir falando que a construção musical desse álbum foi feita em beatbox, no próprio Michael Jackson usando a boca para poder criar determinados ritmos. E através disso os produtores musicais foram construindo as camadas por cima do que o Michael criou. Ou seja, o Michael, ele era a farinha e as outras pessoas eram o ovo, a batedeira, o leite, o chocolate que misturou para fazer aquele bolo maravilhoso que é o álbum Dangerous, né? Mas obviamente, né, gente, o Michael não fica só também na questão do New Jack Swing quando se fala no álbum Dangerous, né? O álbum também tem sample, né? Principalmente o sample da Sexta Sinfonia de Beethoven, que é maravilhosa. Ele também colocou o coro de Andrae, ele colocou o Slash no álbum, ele colocou o Heavy D pra poder participar com ele, ou seja, sabe
aquela história famosa de colocar um artista que faz rap pra cantar uma música pop em um determinado momento? Isso foi uma coisa que o Michael Jackson apresentou. Isso foi uma coisa que popularizou muito com ele. Ele percebia que colocar isso era uma maneira de você fazer uma coisa diferente. E quando a gente vê hoje artistas de hip hop fazendo infusões em músicas de artistas pop comercial, é uma forma interessante da gente lembrar do Michael, porque isso foi uma coisa que começou com ele, esse movimento. É maravilhoso isso, né, gente? O disco Dangerous, ele é um disco muito importante musicalmente da gente falar, liricamente, né, da gente falar. Por quê? Primeiramente porque o álbum fala sobre racismo, né, na lata. O primeiro single já é totalmente sobre a importância de acabar com o racismo. E o Michael bateu nessa tecla muito dentro do disco Dangerous. E é uma coisa maravilhosa, porque o que foi que ele fez? O primeiro single do álbum, né, que é Black or White, é bem marcante de você ver como ele teve o cuidado realmente de criar o... Não importa se você é branco ou negro, né? O Michael coloca um fim a essa barreira da raça e ele começa a interpretar todo mundo como humanos, seres humanos, como tirar o melhor que cada um tem a oferecer, sabe? Isso é uma coisa maravilhosa e é uma coisa que, tipo assim, que com a visibilidade que ele tem como artista, ele ativou um movimento através disso. Tanto que vocês veem que vários artistas depois dele ali, como por exemplo o Phil Collins, né? Dando um exemplo, quando o Phil Collins lançou no começo dos anos 90, o grande hit dele é Another Day in Paradise, é mais uma música que ele fala exatamente sobre a empatia, né? Que também mistura dessa ideia que o Dangerous fez. A Mariah Carey, no primeiro álbum dela, também já vindo falar sobre empatia, sobre questões raciais já no primeiro álbum. Enfim, se tornou um movimento que a música conseguia mexer dentro das pessoas esses assuntos, né? E é aquele negócio, né, gente? A música pode ser educativa também. E o Michael, ele teve o cuidado de trabalhar essa questão educativa racial dentro do disco Dangerous. Outro ponto também que foi muito batido na tecla foi a identidade, né? Como você se enxerga, como você é como pessoa. E, como eu disse, mais uma coisa que o Michael bateu na tecla e depois virou uma grande tendência. É assim, gente, precisa ser falado, são coisas que não eram faladas. Era tudo antigamente assim, muito bonito, muito fantasioso. O Michael, ele trouxe um pouco mais de realidade. Por mais que o disco ainda tivesse algumas metáforas, ele traz muita realidade. E um outro ponto também interessante é que o Dangerous é um álbum que fala sobre Deus, que também é uma outra coisa interessante que a gente vê no lado mais gospel do álbum. Então assim, o álbum não fica literalmente dentro do mundo New Jack Swing, né, daquelas batidas. O álbum consegue passear por outras coisas e levar você através realmente de uma jornada ao misterioso mundo do Michael Jackson, ao misterioso mundo daquilo ali que ele queria falar dentro do álbum. É uma obra genial, genial mesmo. Mas vocês realmente acham que o álbum Dangerous ficou marcado só pela essa questão incrível de toda a ecleticidade da música dentro do álbum? Não. O álbum também foi muito marcado pelo visual. O Michael sempre teve muito cuidado com a questão visual. Na verdade, o Michael Jackson foi uma das primeiras pessoas a fazer o videoclipe, né? E obviamente que ele não ia deixar de evoluir fazendo um novo trabalho. E foi o que ele fez. Ele apresentou Jam, ele apresentou... o álbum rendeu 8 singles, né, gente? Então, assim, a gente tem uma vasta gama aí. Teve Jam, que é um clipe incrível, teve Black or White, teve Remember the Time, Who Is It, Giving to Me, que eu amo, Giving to Me, Gone Too Soon, que é uma música linda e também tem uma mensagem muito importante porque fala sobre um garoto que morreu muito cedo. Temos Remember the Time e We Will Be There, que é maravilhosa também, gente. O Michael não deixou esse álbum morrer naquela famosa história dos 3, 4 singles. Ele realmente quis fazer uma coisa com um visual muito mais autêntico e forte nessa era dele. O lançamento do álbum ocorreu no dia 26 de novembro de 1991, tá? Quem não sabe disso, esse é um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos. Ele é o álbum, na verdade, dos anos 90 mais vendido por um artista masculino. Pra vocês terem uma ideia, até 2010, viu? Quando o Michael morreu,
Na verdade ele morreu em 2009, mas a gente conta até 2010 ali, né, das vendas. O álbum tinha vendido 35 milhões, então é muita coisa, gente, muita coisa mesmo. E não tem como, né, gente, é um disco que merece vender mesmo. Inclusive é bom a gente lembrar que esse álbum, ele tá em diversas cápsulas do tempo, né? Que o pessoal fez nos anos 90, enterrou essas cápsulas, e quando essas cápsulas forem abertas, o disco Dangerous vai ser uma das coisas que vai estar dentro dessas cápsulas do tempo. Pela questão incrível que o álbum tem da letra, musicalmente falando, e também de toda a questão visual dentro dessa identidade desse disco. Pra vocês terem uma ideia, gente, esse álbum, ele foi o mais rápido vendido do Michael Jackson. Na semana dele, na primeira semana, o bicho vendeu 600 mil cópias. Na primeira semana, gente. Foi assim, foi um estrondo na época. Então, assim, todo mundo tava ansioso. Tem vídeos, inclusive, das pessoas dormindo na fila, gente, pra poder comprar o álbum dele. É uma coisa linda de se ver, porque a gente não vê mais esses tipos de fãs. Entende? Tudo ficou muito fácil. Parece que esse amor, esse fanatismo pelo artista, pela essa questão de eu quero ir ouvir o disco, eu tô ansioso pra isso, eu preciso estar na loja cedo pra eu já ser o primeiro a comprar, não tem mais. É uma coisa muito triste. Mas a gente tem as lembranças pra poder reassistir, ter aquele pouquinho de nostalgia, né, gente? Pra vocês terem uma ideia, gente, esse álbum rendeu 3 number ones pro Michael Jackson: Black or White, Remember the Time e In the Closet. Inclusive In the Closet, gente, era pra ser um featuring com quem? Madonna. Sim, gente, a rainha do pop. But por alguns problemas que, digamos assim, a Madonna tava na fase do disco erótica, tava trabalhando com determinadas coisas na imagem dela, eles preferiram não incluir ela nesse projeto, tá? E assim, falar pra Madonna manter dentro do armário, a Madonna não tava mantendo nada não, tá, gente? A Madonna tava numa fase assim que ela tava realmente querendo arrombar o armário. E por outro lado, assim, foi uma decisão boa do Michael Jackson não ter feito essa música com ela. Por outro lado, foi muito triste, porque a música é incrível e eu ia amar ver a Madonna cantando junto com ele New Jack Swing, principalmente na faixa In the Closet, que é uma das minhas favoritas dentro do disco Dangerous. Falando da capa do disco Dangerous, que eu acredito que essa é a capa mais importante e mais incrível da música pop, tá? Por que essa capa aqui ela é tão icônica e tão maravilhosa? Primeiramente, a gente tem que falar o seguinte, que o Mark, que foi a pessoa que desenhou a capa do Dangerous, o Michael ficou apaixonado pelo trabalho dele por causa do seguinte: ele fazia aqueles cartazes retrô pra circo e coisas do tipo. E o Michael gostou do catálogo dele e resolveu convidar ele para poder fazer a capa do álbum. E uma das coisas interessantes que o Mark fala desse encontro que ele teve com o Michael foi exatamente que o Michael foi muito específico no que ele queria para a capa do álbum. E uma das coisas importantes que ele falou sobre a capa do álbum Dangerous é que o disco precisava passar mistério e que as pessoas precisavam interpretar do jeito delas a capa do álbum. E isso é uma coisa muito interessante. Por quê? Particularmente eu, Gabriel, como fã, até hoje eu não consegui encontrar todos os detalhes que tem dentro dessa capa. Toda vez que eu olho essa capa eu encontro alguma coisa diferente. Vale lembrar que essa capa, gente, ela foi feita de uma forma gigante, tá? Ela foi construída enorme. E o Mark, uma das coisas que ele tinha preocupação era de fazer essa imagem gigante ficar pequena e conseguir completar toda a questão do que o representativo, no final das contas, precisava passar. Então, assim, primeira coisa que eu interpreto quando eu vejo a capa desse álbum aqui é literalmente um convite para você entrar no misterioso mundo do Michael Jackson. E ele já deixa claro que dentro dele ele é dangerous, ele é perigoso, porque você nunca sabe o que você vai encontrar. Então é uma coisa assim muito interessante da gente pensar, porque isso já leva a gente para um lado lúdico muito grande. A gente consegue ter várias coisas passando pela nossa cabeça quando a gente ouve uma coisa dessa, não é verdade? Na capa do álbum aqui, ó, coisas marcantes da capa do álbum, né? A gente tem o Bubbles, né, que era o chimpanzé dele.
A gente tem as representações dele do Napoleão, né, aqui. A gente tem os animais com os anjos, que é maravilhoso também. Enfim, é muito detalhe, gente. E uma das coisas que eu acho interessante também é que os ornamentos da capa desse disco aqui, eu acredito que você não vai conseguir ver tudo ao olho assim. Você tem que realmente pegar uma coisa grande para você poder ver, porque as coisas são desenhadas minimalisticamente, tá? Para vocês terem uma ideia, o Mark, que foi o desenhista dessa capa, tomou 6 meses para poder fazer isso aqui. E ele apresentou algumas ideias pro Michael no começo, né, assim, de quando ele conheceu o Michael e tal. Ele teve uma semana para poder fazer, assim, pré-ideias do que seria a capa do álbum. Aí ele fez uma com um estilo mais circense, colocando um esqueleto saindo de um corpo. Ele fez o da menininha, que acabou sendo colocado aqui depois, né, dessa menininha segurando a cabeça do negócio. Enfim, acabou que no final das contas o Michael escolheu essa daqui e ele começou a desenhar. Então assim, gente, no final das contas, o que a gente consegue tirar do álbum Dangerous? Ele é misterioso, ele é incrível, sonoramente ele é revolucionário. Não existe nada nos anos 90 como esse disco. Por mais que ele tenha ditado muita tendência no quesito do New Jack Swing, ele ainda é um New Jack Swing único que vocês vão ouvir dentro desse trabalho. Isso eu garanto pra vocês. Quem nunca ouviu as obras do Michael Jackson, nunca assim entrou de cabeça dentro de um projeto dele para poder conhecer toda a magia e a questão de como ele trabalha musicalmente, eu falo para vocês, comecem com o disco Dangerous e deem a oportunidade de ouvir esse trabalho num fone de ouvido. Se vocês fazerem isso, vocês podem ter certeza que vocês não vão arrepender. É realmente um orgasmo que vocês vão ter ouvindo isso daqui, e vocês vão ouvir músicas que vocês nunca ouviram antes, tá? Coisas que realmente um artista de verdade produz. E quando eu falo de verdade, é literalmente de verdade, porque o Michael, ele era uma coisa, tá? Enfim, gente, esse daí é o vídeo da gente falando sobre o Dangerous. Eu espero que vocês gostem. Se vocês tiverem algumas coisas a completar pra mim sobre o vídeo que vocês acharam que ficou faltando, comenta aqui embaixo que eu quero saber, tá bom? Beijo gigante pra vocês e até o próximo vídeo nosso aí sobre Michael Jackson.